Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Psicologia e Reflexões. Eu sou Mônica Alves, psicóloga, e nesse vídeo eu vou trazer a vocês o olhar da psicologia sobre um tema bastante polêmico, né, que é a adoção aí por casais homoafetivos. A nossa sociedade ela ainda se apresenta muito preconceituosa e a gente vai ter aí nesse tema, né, olhares que ainda são olhares polêmicos mesmo, né? Tanto o direito quanto a religião, eles vão trazer aí para a adoção de casais homoafetivos essa perspectiva mesmo, né, que apresenta um certo preconceito. Mas a psicologia ela vai apresentar pontos aí que são muito importantes de serem considerados e que de uma certa forma desmistificam alguns pontos, né, que as pessoas ainda levantam sobre essa questão. Muitas pessoas se perguntam, né, uma criança que vai ser educada por um casal de homens ou por um casal de mulheres, né, essa criança vai ter o seu desenvolvimento afetado? Uma outra questão também muito apresentada é que a relação homoafetiva ela traria aí de uma certa forma modelos de identificação para a criança. Então a criança ela ficaria aí identificada a esses modelos, como se a sexualidade dos pais, né, ou de duas mães, elas fossem aí servir de base para que essa criança também construísse, né, uma sexualidade homoafetiva. E nesse momento a gente vai trazer alguns pontos que vão fazer vocês pensarem que isso não faz sentido. Mas antes de falar disso, vamos pensar um pouco na lógica de família, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, vem estabelecendo e trazendo a importância da família no desenvolvimento humano, né? Na perpetuação da nossa espécie. E quando a gente fala de família, o direito ele já está aí revendo mesmo, né, as suas concepções e já abre espaço para a gente poder pensar que tem famílias que apresentam configurações muito diferenciadas, né? Então, a configuração tradicional de homem, mulher, né? Ela hoje se apresenta como uma mulher só, tendo filhos, um homem que se separa e assumindo a guarda do seu filho, e também, né, nessa nova configuração do direito, o casal homoafetivo ele também vai ser considerado aí como uma base para o estabelecimento aí de relações familiares. A gente precisa pensar, então, o que é que na verdade norteia, né, organizar e constituir uma família? Se não é o sexo das pessoas que se unem, se não é a cor, se não é a raça, né, se não é aí a questão biológica, porque a gente está aqui dizendo da adoção novamente, o que é que une, né, e que pode ser um elemento norteador aí para a gente poder caracterizar a família? Nós vamos ter no Brasil uma referência aí, né, que é a desembargadora Berenice, que apresenta aí um termo que dá um sentido novo às configurações familiares e às configurações familiares de casais homo. Né? Então ela vai apresentar aí nos seus textos uma palavra que muda todo o sentido, né? Então ela vai dizer que são relações homoafetivas, marcando uma diferença, né, de relações homossexuais, como a gente falava até pouco tempo. Então esse afeto é que de fato é o elemento norteador aí dessas famílias. E um outro ponto importante também da gente pensar é que na Constituição a gente vai ter aí um princípio à dignidade. Então, todo ser humano, ele é orientado, ele tem aí um ponto, né, que diz que a dignidade ela é algo inerente mesmo à nossa sociedade, à nossa vida em comum. Essa dignidade, ela de uma certa forma sustenta também que cada sujeito ele vai ter direitos e deveres. E direitos que vão, de uma certa forma, organizar a sua vida, né? Que vão possibilitar esse sujeito ter uma vida saudável, ser feliz. Então, esse direito ele já apresenta aí para as pessoas que se relacionam homoafetivamente a possibilidade de querer ser pai e mãe, né? Então, a adoção, mesmo que a gente ainda encontre no Brasil, né, toda uma polêmica e às vezes as jurisprudências elas vão deferir ou não, né, a habilitação de um casal aí que se apresenta juntos por um processo de adoção. Então, mesmo nesse panorama, a gente precisa
trazer aí para uma reflexão a importância mesmo, né, de uma base familiar que pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo podem oferecer. Né? E aí a gente está num ponto importante de acolher o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece quando dizem que o mais importante é o bem-estar, né? Então a maior prioridade é pensar na criança. E aí a gente também se pergunta nessas polêmicas, né, que a religião, que a própria sociedade apresenta a esse tema, né, se o que nós devemos nesse momento considerar, o que é mais importante, né, é o desenvolvimento infantil, que vai estar aí de uma certa forma guardado, né, num ambiente familiar, ou uma sociedade que se incomoda, né, ao ponto de fazer críticas, de dizer que isso não deveria acontecer, de dizer que vão ter efeitos ruins nessas relações familiares que vão ser estabelecidas. Certamente a posição da psicologia vai ser pelo melhor interesse da criança, né? E a gente também considera aí que, de repente, crianças que estão sendo, né, educadas e que estão sendo acolhidas por casais homoafetivos via adoção, possam ser crianças que daqui a pouco também comecem a mudar a nossa cultura, né, comecem a trazer para a nossa sociedade um olhar mais solidário, né? Então, certamente uma criança que conviva com dois pais ou com duas mães, essa criança ela já vai se haver com as diferenças que fazem parte mesmo da vida humana desde cedo. E quem sabe essa criança, ao virar uma adolescente, um adulto, não consiga aí fazer transformações que são importantes e que garantam mesmo princípios como o princípio da dignidade, de ser respeitado, né, de ser aí cuidado tanto juridicamente quanto socialmente, que é o que cada um de nós deve ter. Como vocês podem pensar, e a partir dessas reflexões que eu apresento, né, uma questão que incomoda mesmo as pessoas é isso, né? Uma criança que é educada por pais, né, por dois homens ou por duas mulheres, vai ter uma orientação homoafetiva? Não. Né? A sexualidade ela não é dessa ordem, né? Ela é da ordem de uma construção, né? E a gente precisa começar a desvincular mesmo, né? A pensar que o afeto, que o ambiente familiar, ele vai ser muito mais poderoso, ele vai ser muito mais interessante ao desenvolvimento do que a gente se centrar num único aspecto, que é a sexualidade. Então, para ter acesso a temas como esse, se inscreva no nosso canal Psicologia e Reflexões, será um prazer ter você conosco. Deixe suas curtidas, seus comentários, suas sugestões de temas e nos sigam também no Instagram, a gente tem feito aí sorteios interessantes e curtam nossa página também no Facebook. Um abraço e até o próximo.